E o mundo aqui é todos. O mundo aqui é todos. Agora, se pertinho dali, Jesus já tinha dito que amava a todos, porque agora ele deu nomes a algumas pessoas que ele ama. Vamos lá de novo. Se pertinho dali, Jesus já disse que Deus amou o mundo como num todo, ou todas as pessoas do mundo, independente se elas acreditam ou não, e independente se elas merecem ou não. A Bíblia está dizendo que Deus, Ele amou todas as pessoas deste mundo de uma tal maneira. Agora, se Deus amou o mundo de tal maneira, todas as pessoas, por que agora, de forma nominal, Jesus está apresentando o nome, a identidade das pessoas que Ele ama? Na verdade, João está trazendo essa informação para ser mais preciso. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Irmãos, é muito simples. Nós estamos falando de 3 pessoas que possuem comportamento distinto, que possuem características distintas, diferentes. Estamos falando de 3 pessoas que possuem hábitos diferentes. Quando João está fazendo menção e dando nome, repito, pertinho do lugar aonde Jesus já tinha dito que Deus amou a todos, e agora ele está dando nomes. Nome fala, direciona a alguém. O nome, ele dá um direcionamento a uma pessoa específica. E quando a Bíblia está dizendo que Jesus amava a Marta, a sua irmã, e também a Lázaro, a Bíblia está dizendo que Jesus ama essas 3 pessoas que possuem comportamentos diferentes, atitudes diferentes, princípios diferentes, comportamento diferente, mas Jesus, Ele ama a todos. E se você for analisar comigo o primeiro texto que nós lemos, você vai ver que um certo dia esta casa, ela era uma casa frequentada por Jesus. Tem que ter muito cuidado quando a gente fala Jesus, e Deus não faz acepção de pessoas. O pastor não pode fazer acepção de pessoas. O pai não pode fazer acepção de filhos. Deve amar todos iguais. A gente tem que tomar muito cuidado com essa definição, porque algumas coisas vão acontecendo que vai aproximando alguns mais do que os outros, ou não. Eu já falei aqui, vou repetir. Dinei conhece a minha família desde 30 anos atrás, e eu cresci pensando que o meu pai amava mais o meu irmão mais novo do que a mim. Um dia eu fui despertado quando ele passou perto de mim e falou: vamos ali no mercado comigo, meu filho? Eu falei: vou não, vou nada. Igual uns irmãos aí, quando o pastor pede alguma coisa: vou nada, ninguém me tira daqui hoje, né? Eu falei: vou não, vou não. E aí o meu irmão: pai, deixa eu com o senhor, pai, deixa eu ir, pai, deixa eu ir. Grudava na barra da calça dele e acompanhava o pai. Aí eu descobri que não era o meu irmão que era mais amado pelo meu pai. Eu descobri que era o meu irmão que se aproximava mais do pai. E Jesus, ele, por certo, ele tinha um carinho especial dessa família, porque sempre quando ele ia a Betânia, ou ele passava pelas redondezas, pelas cidades circunvizinhas de Betânia, Jesus sempre procurava abrigo, alimentação, descansar, repousar na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Nós lemos na primeira parte da leitura, que lemos há pouco, que Jesus, ele esteve numa certa ocasião nesta casa. Jesus retornou depois de novo no falecimento de Lázaro, e depois, um pouquinho para frente, Deus retornou de novo para participar de um banquete. Era uma casa que Jesus costumava frequentar. Ele conhecia muito bem a Maria, conhecia a Marta e conhecia a Lázaro. E quando eu falo que Jesus, que essas 3 pessoas são pessoas distintas, tenha só um pouquinho de paciência comigo, porque o tempo da euforia passou e eu pego no tranco para ministrar a palavra.
quando a Bíblia fala desses três personagens, dessas três pessoas, repito, está falando de identidade de pessoas diferentes, com condutas diferentes, com ações diferentes. Se você for pegar, por exemplo, a própria Marta e Maria, o texto que nós lemos já define o que elas eram. Quando Jesus bateu palma, e Jesus chegou, olha que maravilha, Jesus já chegou, que bom, é mais uma vez que Jesus está chegando para nos visitar. A Marta, preocupada pela vasilha, eu vou contextualizar, desculpa, pastor, não está escrito, é contextualizando, como no dia de hoje. Quando chega alguém na tua casa e bate, você sai recolhendo toalha em cima do sofá, que você sai tirando as vasilhas em cima da mesa onde abriu o portão. Não, vocês não acontece isso aí não, é só na minha casa comigo de vez em quando, eu que faço isso, vocês não. Então a Marta, quando ela escutou Jesus chegando, era aquela que já corria e organizava a casa e deixava a casa limpinha, e até mesmo quando Jesus estava já dentro de casa, ela optava por continuar fazendo os serviços domésticos. Agora a irmã dela era diferente. A irmã dela, quando Jesus chegava, deixava tudo e se assentava, diz o texto que nós lemos lá atrás, ela se assentava aos pés de Jesus. Alguém me ouve? Maria se assentava aos pés de Jesus, enquanto Marta ia correndo fazer o serviço. Quem que está escolhendo a melhor parte? Maria. Mas o texto último que nós lemos está dizendo que Jesus amava a Marta. Sabe aquela irmã que não faz o que você quer, que você gosta? Jesus ama ela também. Ixi, Pai, a tua palavra, né? Sabe aquela irmã que não comporta como você gostaria que comportasse? Fala, Jesus, sabe, irmãos, aquele irmão que não comporta no culto, que que não tem reverência como deveria ter no culto. Pois é, Jesus ama ele, é a Martinha da vida, inquieta, querendo fazer serviço. Não é o que a gente quer, mas João está dizendo, Jesus ama ela. Por que vocês ficaram quietinhos? Vocês acham que Deus só ama a bonitinha? Essa avenida aqui tem umas três casas noturnas aqui. Eu nunca contei, mas eu acho que tem. Se nós não pregar para esse povo, quem vai pregar? Se nós ficarmos com nojinho desse povo, quem é que vai levar Jesus, oferecer Jesus para eles? A gente tem o hábito de pensar que Jesus, ele só está satisfeito e só ama quem está sentadinho, se aconchegou nos pés dele para ouvir ele falar. Esqueceram de te contar que o amor de Jesus, ele é incondicional. E que se fosse pelos meus merecimentos, ninguém aqui merecia ser amado por Jesus, porque de vez em quando a gente não presta. Só que Jesus nos ama. Quando João está dizendo Jesus amava a Marta e deu nome, Marta pode ser o que for, mas Jesus ama ela. Mas e aquela que está deixando os afazeres da casa, que é importante, que não arrumou como deveria arrumar, que não organizou a casa como deveria arrumar, e não pode ouvir falar de uma tarde da bênção que está lá, não pode ouvir falar de um culto da segunda que está lá, não pode ouvir falar, leva a mudança para a igreja logo, mulher. É as Marias da vida, que está muitas vezes até desatenta com os afazeres da casa, que está muitas vezes até sendo omissa nos afazeres da casa. E eu não estou fazendo apologia, aplaudindo desorganização, não é o assunto de hoje. Eu estou dizendo que existem umas Martas que não estão muito afim de ouvir Jesus, mas a Bíblia está dizendo Jesus ama essa Marta. Agora existe uma outra que não está muito afim de fazer serviço. Uma vez eu tive que falar com uma irmã, está gravando ali, mas não tem problema, no lugar que eu pastoreei. Outra vez que vem limpar a igreja, só é o mesmo grupo, só é nós.
Pois é, irmão, hoje você teve oração e a senhora não veio. Tinha um outro grupo aqui na igreja. Obra de Deus é isso. Obra de Deus é isso, cada um na sua função, e a voz bradando: Jesus ama ele também, Jesus ama ela também. Próxima, ixi, pai, a tua palavra. Próxima vez que alguém chegar e reclamar da sua companheira: ah, mas fulano é só nós. Quando vai para a limpeza é só nós. Quando vai para o ensaio é só nós. Quando vai para a oração é só nós. Interrompa essa fala e diz: eu também concordo que ela está um pouco meio lá, meio cá, mas Jesus ama essa Martona aí também. E se Jesus ama essa Martona aí, nós também devemos amar. Não podemos desprezar quem não está assentado aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, irmãos. Falar, irmãos, essa mesma Maria, porque assim, tem teólogo que quer divergir, mas está escrito que é a mesma. Que numa certa ocasião, estava numa casa de um certo Simão, e Jesus por ali. E enquanto a refeição estava sendo servida, sendo preparada, havia uma inquietação. Quem é que fica inquieto aqui enquanto o almoço não sai? Pois é, havia uma inquietação, os discípulos doidos para se alimentar, doidos para comer logo, e todo mundo desprezando a presença de Jesus. Mas vem uma certa mulher por nome de Maria, que nem podia entrar ali, nem podia estar ali, mas ela optou por entrar naquele ambiente mesmo sem ser convidada. E ela entra, porque eu vou falar, mas eu já falei isso aqui, se eu não me engano, 2 vezes. Estou indo pela terceira vez que eu vou falar essa mesma temática aqui. Hoje as irmãs da rede de mulheres aqui cantam bonitinho: o teu vaso de alabastro quero lhe oferecer. A gente acha bonita a história dessa mulher do vaso de alabastro, que quebrou com os cabelos, enxugou os pés de Jesus, molhou, né, Joel, aquele que você canta mais, o menino lá, bonito aquele hino, né? Ah, enxugou com os cabelos, é adoração. A gente ama esse hino. Mas imagina, vamos entrar dentro do contexto. É a mulher mais falada da cidade, do bairro, da avenida. Ela entrar num culto como esse aqui e falar: pastor, larga o microfone, deixa eu falar um pouquinho, eu quero adorar também. O contexto é esse, irmão. Mas o senhor força texto. Como que eu estou forçando o texto? Jesus estava presente, os discípulos estavam presentes, a mulher não era bem-vinda na reunião. E de repente uma mulher, ela chega, ela exala adoração. O vaso de alabastro cheio de unguento que ela quebrou, aquilo ali exalou a adoração a Deus. É como se fosse um culto como esse. Então imagina um culto como esse, uma mulher mal falada. É aquela uma mesmo que você lembrou dela aí, mal falada, mal vestida, sem comportamento. Imagina ela chegar num culto desse aqui e começar a adorar. Eu seria, tem que ser sincero, né, pai? Então tá bom, eu seria o primeiro a se escandalizar, irmãos. Só que Jesus está falando: essa mulher aí está fazendo o que vocês não estavam fazendo. Essa aí entrou para me adorar. Essa aí não entrou aqui só para comer e se alimentar, não. Essa aqui entrou para me adorar, para ser revestida, para me servir. Então, irmãos, são pessoas com comportamento diferente, atitudes diferentes, porém Jesus ama. Mas Senhor, parece que é meio estranho, porque uma está nos pés do Senhor, adorando, ouvindo, desde que ele chegou, não para de adorar. E a outra lá só pensa na vazia, no terreiro, nas panelas. Aí João está dizendo: não faça biquinho, porque Jesus ama ela também. Mas e as que vêm na oração e no ensaio e deixa a casa lá, o marido fica até reclamando: de novo mulher na igreja? Pois é, Jesus ama ela também. Mas aqui nunca vem, só arruma serviço. É bem verdade que ela está errada, ela está escolhendo a pior parte, mas Jesus ama ela também. Eita glória. Amém? Lázaro era o banqueteiro, o festeiro da casa. Não é aquele irmão que só aparece na festa? Aqui, graças a Deus, ainda não tem. Graças a Deus, obrigado, viu, pai? Obrigado pela tua palavra e obrigado por isso. Aqui ainda não tem isso aqui. Mas existe aqueles irmãos que só aparecem na festa. Ele nunca vem na igreja. Quando está chegando perto de uma festividade, ele aparece. É o banqueteiro. O Lázaro era aquele que preparava o alimento, preparava a refeição, preparava o rango. Era aquele que quando Jesus chegava, já preparava em correr atrás dos mantimentos. Não tem um texto na Bíblia que fala que Lázaro adorou. Não tem um texto na Bíblia que fala nem que Lázaro era um crentão. Não tem um texto na Bíblia que fala que Lázaro prestava reverência.
Mas João está gastando o seu preciosíssimo tempo para deixar na nossa preciosa Bíblia, que é um resumão de muita coisa que aconteceu, para dizer: Jesus ama o festeiro, Jesus ama Lázaro, Jesus ama Maria, Jesus ama você independente da circunstância. Jesus, Ele te ama, meu irmão. Não estou dizendo isso que você deve continuar no erro que você pratica. Não estou dizendo que você deve continuar fazendo de errado que você não deve continuar fazendo. Você tem que tentar ser melhor. Você tem que tentar melhorar. Agora a igreja, a sociedade em si, ela precisa entender uma coisa: Deus, Ele continua tendo raiva, nojo, repulsa pelo pecado, mas Ele não quer perder o pecador, quem as pratica o pecado. Ele odeia o pecado, mas Ele ama quem as pratica. E Ele está dizendo: escreva aí, João. Não, Senhor, mas Marta, ela não. Escreva aí, rapaz. Jesus ama a Marta. Oh, Senhor, escreva aí, rapaz. Ele ama Lázaro. Eu nem sei se Lázaro vai na igreja. Falar só das mulheres aqui. Toda casa tem pessoas com comportamento diferente. Toda casa tem aqueles que talvez um cultua mais do que o outro, um tem mais sede de ir para a igreja do que o outro, um tem mais mania de limpeza. Alguma irmã que tem mania de limpeza é uma mania boa, viu, irmão? Não é o assunto para hoje, não. Então não vou entrar nesse assunto, não. Mas ter mania de limpeza é uma mania boa, viu? É uma mania boa. E que, aliás, não é nem só a mulher que deve preocupar com limpeza, né? Mas tudo bem, isso é assunto para outro dia. Jesus ama a Marta. Engraçado que aquela que ficava aos pés de Jesus nem falou o nome da bichinha. Ah, ama a irmã aí também. Nem falou o nome, nem foi escrito o nome da irmã ali. Foi escrito, todos sabem que era Maria. Jesus amava a Marta, mas ela está longe dos seus pés, Jesus. Pois é. Sabe aquela irmã que faz tempo que não congrega? Jesus ama ela. Sabe aquela irmã que faz tempo que você não vem, que nunca vem no ensaio, quando até o pastor entrou esse dia no grupo das irmãs lá: irmãs, cadê, irmãs? Ensaio, irmãs, a oração, o horário. Até o pastor entrou lá esses dias. Vem lá no grupo pra vocês verem se não tem uma fala minha lá. Só que Jesus não pega raiva de quem não cumpre o chamado dele. Ixi, Pai, obrigado pela tua palavra, viu? Jesus, Ele não pega raiva de quem não atende o seu chamado. Mas, Senhor, eu estou nos pés dele aqui faz tempo, nos teus pés, Senhor, e Marta está desatenta. Pois é, mas eu amo a Marta também. Eu amo a Maria, que está nos meus pés. Agora, é claro, quando vem as consequências, irmãos, aí eu sei, muda, porque quando, aí você conhece, vou falar Jesus rapidinho para terminar. Você conhece quando há a diferença, aí é onde começa a surgir a diferença entre aqueles que faz uma escolha ou outra. Porque quando Lázaro morreu, nem é, eu não vou aí, 11, João 11 aí é a morte de Lázaro, não é o texto de hoje, mas quando Lázaro morreu, aí você vê, aí você vê o desespero. Deixa eu falar uma coisa para minhas irmãs aqui, sem querer ser ofensivo. Tá ruim esse microfone. Sem querer ser ofensivo, eu quero falar uma coisa para as minhas irmãs aqui. Irmãos, a gente que prega que Jesus faz, que Jesus abençoa, que Jesus renova, que Jesus restaura. Irmão, na hora da luta e na hora da prova, você tem que tentar viver e ter convicção naquilo que você pregou. Lembra da casa sobre a rocha e sobre a areia? É tão falado que eu nem sei se eu não vou economizar tempo aqui para falar sobre isso. Com 2 enxadãojadas, Jota, a casa de quem construiu na areia já estava pronta, né, Dinei? É rápido demais. Alguém escolheu um lugar que tinha uma pedra para construir sua casa. Tem outro com a casa pronta, passava e outro ainda estava lá. Rapaz, tá aí ainda. Tô pensando lá na frente. O que você está pensando, rapaz? Aqui de vez em quando vem uns ventos.
E otimista, seu carnal, não tem fé em Deus. Não, eu prefiro me prevenir, porque esse é um mundo de aflições. Porque você está demorando tanto, rapaz, escolher um terreno firme, cheio de rochas. Rapaz, estamos perto da praia. Aqui dá uns vendaval de vez em quando. Vê uma ventania. E aí a casa, ela vai precisar ela vai precisar mostrar quem ela é na hora do vento. Então o direito de fazer escolhas eu tenho. Só vou pensar na limpeza e no serviço doméstico, que é muito importante, mas não é o assunto para hoje. É importante, é importante. Só que agora, se eu desprezar os pés de Jesus, mesmo de Jesus amando, se eu desprezar os pés de Jesus, quando vir a prova, aí eu vou revelar quem eu sou de verdade e aonde eu estava me estruturando de verdade. Porque quando Jesus estava, e eu vou terminar aqui já, hoje é rápido. Porque quando Lázaro tinha morrido, já fazia 4 dias, e Jesus estava vindo para Betânia. Ô irmão, se a entrada da cidade tem lá a entrada da cidade, Jesus ia chegar por lá, eu não precisava correr lá, porque por que Marta, a Bíblia diz que Marta saiu correndo e foi lá na entrada da cidade? Se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus é obrigado, tá bom Marta, como eu te amo, mesmo você desprezando eu, mas eu te amo. Deixa eu te dar uma notícia aqui, se creres verás a glória de Deus, calma. Aí ainda bem que Jesus não é eu, porque se fosse eu ia falar, tá vendo, enquanto eu estava pregando, você só preocupava com a louça. Aonde está a sua irmã? Aonde está a sua irmã, Marta? Você está aqui desesperada, aqui na entrada da cidade. Eu ia chegar lá, rapaz, eu vim para ir para tua casa. Calma. Que desespero é esse? Correria é sinal de falta de fé, irmão. É fácil você ver, você descobrir no que a pessoa está embasando a tua fé. Gente que faz correria demais, que se apavora. Oh meu Deus do céu. Irmãos, a fé dele não está embasada verdadeiramente em Cristo. Porque Marta desesperada correu na entrada da cidade. Não precisava, Jesus já estava vindo. Aí sabe o que diz o texto? Não vou me lembrar o versículo, mas está dentro do capítulo 11 de João. Sabe onde Maria estava? Assentada em casa. Sabe por que a Bíblia fez questão de informar que enquanto Marta correu desesperada para receber Jesus na entrada da cidade, a Bíblia fez questão de informar que Maria ficou assentada em casa? Porque o texto que nós lemos lá em Lucas 10 diz que Maria, enquanto Marta lavava a louça ou fazia o serviço, Maria estava assentada nos pés de Jesus. Ixi, Pai, obrigado pela tua palavra, viu? Ô glória. Ô irmão, quando a luta chegar, continua sentadinho no mesmo lugar que você sempre ouviu Jesus. Eita Pai, ixi, meu Deus. Quando a luta chegar, quando a provação chegar, fica no mesmo lugar que você sempre ouviu Jesus. Ele está vindo, Ele está chegando, Ele já está vindo, Ele vai chegar. Eita meu Deus do céu. Assentadinha. Ô Maria, você não vai não? Não, vai. Foi aqui que eu ouvi ele falar. Foi aqui que eu ouvi ele pregar. Foi aqui que eu ouvi palavras de vida eterna. Foi assentada nesse mesmo lugarzinho. Você, como ficou lá fora, vai correndo, vai lá desesperada, sua louca, vai correndo. Eu vou ficar sentadinha ouvindo aqui, porque ele já está vindo, ele já está vindo, ele já está vindo. Se apega em Jesus. Eu sei que preocupar com prova, todos nós preocupamos, todos nós tem um momento que abate. Irmão, agora ficar desesperado todos os dias arrancando o cabelo da cabeça, tem alguma coisa errada, irmãos. Tem alguma coisa errada. Eu sei que todos os dias a gente sofre provas, e de vez em quando você realmente não aguenta. Agora todos os dias, ai que prova, todo dia, ai que prova. Não, irmão, alguma coisa está errada. Vamos hoje estar nos pés de Jesus, absorver a palavra que Ele está dizendo. E quando a luta chegar, você vai dizer para essa luta: eu estou quieto, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Já diz lá em Salmos 46. Eu estou assentadinho aqui, quietinho, porque eu sei que o meu Redentor vive.
E por certo ele se levanta. Ixi, Pai, obrigado pela tua palavra, viu? E por certo ele se levantará. Oh glória. Mas por que você está com essa confiança toda? Porque eu ouvi ele falar. Mas por que você está todo mundo desesperado, rapaz, correndo de um lado para o outro? A pandemia revelou, né, irmão? Quem é quem? Você viu o desespero, o pavoramento, meu Deus do céu. As pessoas olham, meu Deus, cadê o povo que acredita em Deus dessa terra? Cadê o povo que acredita em Jesus? Misturou todo mundo, irmão, tudo no mesmo balaio. O povo desesperado, eita, meu Deus do céu. Será que ele pôde olhar para alguém e ver alguém com a mãozinha levantada e falar: Jesus, eu sei que tu está no controle, eu sei que tu estás agindo, aconteça o que acontecer, eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. Eu concluo essa mensagem dizendo que Jesus ama, independente da situação, das escolhas que você determina para a sua vida. Jesus te ama. É a Marta do serviço, é a Maria, a igrejeira. Eita glória, ô Marias, cadê vocês, Maria? Eita Pai. E Jesus ama o Lázaro também, que nem muito envolvimento não tinha. Depois desse episódio da ressurreição, encerra no capítulo 12, eu acho, contando que lá estava de novo Jesus, de novo. A casa agora estava completa. Porque por mais que a Bíblia diz que o homem é o cabeça, mas e quando o cabeça morre? E quando o cabeça já não pensa mais? Não, irmão, não estou falando do teu marido, não, e nem dos irmãos que estão aqui. Eu estou dizendo que pode acontecer que por um incidente. Eu não estou nem falando de morte física. E quando a cabeça pensante da casa, o festeiro da casa, aquele que traz alegria para o ambiente, já não pensa mais, já não está tendo atitude mais. Aí é hora da mulher agir, é hora da Marta agir, é hora da Maria agir. É hora da Marta e da Maria, mesmo uma correndo desesperada e a outra ficando quietinha em casa, de certa forma tentar ajudar a fazer alguma coisa. Se o homem não fez, eu vou fazer. Se o homem não pode, eu faço. E agindo assim, logo depois vai estar lá, no final de tudo isso, Jesus de novo na mesma casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Aí lá estava a Marta, de novo Marta, com as panelas, não aprendeu quase nada, né? Senhor, tá no sangue, mas tá bom, vou sentar aí um pouquinho, venha mulher. Ô Lázaro, só na churrasqueirinha, contextualizando, pelo amor de Deus. Ô Lázaro, aquele povo alegria. E a Maria disse que ela estava lá servindo, adorando e querendo ungir os pés de Jesus de novo. Jesus ama a tua casa. Ô glória. Pastor, a cabeça pensante da minha família morreu. Jesus ama o que morreu, viu? Jesus ama a cabeça pensante que morreu também. A cabeça, Lázaro está morto. Jesus amou Lázaro, que veio de longe para ressuscitar Lázaro e a família ser completa de novo. A cabeça voltar a pensar de novo. A casa da adoração ter adoração de novo. A casa da louça lavada ter louça lavada de novo. E a família está completa novamente. Eita, Deus abençoe tua vida.